Olá, pessoal. Eu sou a Irene Dyer. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Plástica na Real. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Gisela Pontes. E estamos aqui para mais um episódio super interessante falando sobre lipoaspiração. Lipoaspiração ganhou várias atualizações até hoje e é bastante procurada por pacientes, né, discutida por cirurgiões e residentes, né. Bom, nós vamos falar aqui da lipo HD e da lipo Ultra HD. E a lipoaspiração ela foi iniciou na década de 70. Há uma discussão se foi feita pelo Ilus são cirurgiões franceses ou pelo cirurgião Fournier. Começaram a fazer a curetagem de um lipoma, de um tumor de gordura, usando uma cureta, que depois isso foi desenvolvido com cânula e houve toda uma evolução da lipoaspiração. E a gente sabe que teve muita atualização nessa técnica, inclusive no início eram cânulas muito grosseiras, né, nada refinadas, que tiravam grandes volumes de gordura e com o tempo foram desenvolvidos vários equipamentos. E hoje a gente tem muito foco na lipo de alta definição, que é a lipo que a gente popularmente chama HD, e para isso a gente convidou um amigo muito querido da gente, o Álvaro Cansanção, que vai falar sobre a lipo Ultra HD. Né, Álvaro? Sim. Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Bárbara, Gisela, Irene, né, assim, uma honra enorme estar com vocês aqui, né, tão, assim, mulheres tão poderosas aqui da plástica, né, assim, E me diz uma coisa, a gente está muito animado para falar sobre essa técnica, né, Irene? Como é que você conceitua a lipo Ultra HD? a lipo Ultra HD para mim é uma evolução da lipo HD, né, assim, a lipo tradicionalmente a gente focava só em tirar gordura, não tinha foco muito em contorno, em curva, profundidade, e aí em 2010, 2012, um cirurgião colombiano chamado Alfredo Roig criou a lipo HD, ele adicionou mais dimensão, fazendo áreas mais profundas do que outra, e criando áreas de luz e sombra no corpo, e dando um aspecto mais definido. Só que quando funcionava bem, quando o paciente tem massa muscular, você consegue esculpir, e paciente quando não tem massa, muitas pessoas acabavam deixando uma camada de gordura fingindo que era músculo. E isso, às vezes, não dá um resultado tão natural. Então, a ideia da gente foi, por que que a gente não vai tirar essa gordura e enxerta no músculo, aumentando o músculo de verdade, criando um resultado natural? Essa foi a ideia que surgiu a Ultra HD, né? Então, a Ultra HD é a lipo adicionada a esse enxerto muscular. Isso, e o nome de ultra, na verdade, é porque a gente usa ultrassom para fazer esse enxerto, que aí a gente faz com mais segurança, com mais precisão. A gente discutiu em outro episódio, né, Irene, essa questão da segurança, de estar colocando aí essa gordura dentro da camada muscular, né? Eu sou aluna do Alvinho, eu fiz o curso. O curso dele muito, muito legal. A gente fez paciente mesmo, né? Fez as cirurgias, além de estudar tudo anteriormente. Mas, assim, dá muita segurança, mas não é muito fácil. O cirurgião plástico tem que ter um treinamento para identificar, porque não é um ultrassom para você achar um vaso, como a gente está acostumado. Você realmente tem que identificar todas as camadas. E o interessante, principalmente no reto, né, Alvinho, é que você tem um pouco de dificuldade de entrar, não é tão fácil assim, não. Então, fala um pouquinho sobre isso. Primeiro, acho que a grande dificuldade é a gente aprender a operar Com o pelo ultrassom do ultrassom, lado. né, assim, não olhando para o paciente, olhando para uma tela, aprender a usar o ultrassom. E uma coisa, quebrar um pouco de paradigma, que a gente, desde que aprendeu, desde a residência, a primeira coisa que a gente aprende é não perfurar a barriga de jeito nenhum. E aí vem um maluco mandando a gente perfurar a barriga, que é o contrário de tudo que a gente sempre quis. Então, isso eu vejo, a ideia de fazer o curso foi essa, assim, o que eu vi, as pessoas tinham muita dificuldade, iam lá acompanhar, mas na hora de furar um músculo não conseguiam, assim. Então, eu tinha que pegar na mão para fazer enquanto. E aí foi que veio a ideia. Primeiro a gente fez o curso em paciente, e acabou agora a gente tem feito o curso em modelo anatômico, em cadáver, porque aí a gente consegue, no curso, assim, no paciente você faz uma punção, né? No cadáver eu posso deixar a pessoa fazer 10, 20, então sair bem treinado mesmo. E essa que eu acho que é a grande dificuldade, é perder o medo de puncionar
o reto, né? É, porque a resistência das camadas é completamente diferente, né? É, Para o pessoal entender, a gordura é mais macia. A gente discutiu também essa questão de uso da tecnologia, né, Gisela? Gisela falou muito do laser, né, do uso do ultrassom, das tecnologias, para a gente vencer essa resistência da camada da gordura. E quando você passa para perfurar, né? Para o pessoal entender, você tem que perfurar aquela camada branca, que quando você pega uma peça de carne, é a aponeurose, sim. né? A gente tem que perfurar aquela camada e ir em direção ao músculo para poder fazer o enxerto, não é isso? E Essa... desculpa, já Não, pode interrompi. falar. O músculo, o reto abdominal, ele tem em torno de 1 centímetro. Na mulher é 1 centímetro, 1,5 centímetros. Homem, 1,5 centímetros a 2. Então você tem que fazer muita força e você tem que parar. Você não pode continuar. Isso que é o mais difícil, eu acho, da enxertia. E o ultrassom dá segurança pra gente para fazer isso, né? E o É, paciente ideal para você indicar esse tipo de técnica? Quer dizer, você tem facilidade nesse tipo de paciente ou você, vamos dizer assim, esculpe o paciente para chegar a um percentual de gordura, pelo menos na Sim. localização abdominal, de uma forma que apareça essa definição que você vai fazer? Primeiro a gente tem que selecionar bem o paciente, tem que ser um paciente já magro, com IMC normal, de preferência um paciente que já malhe, que é mais fácil de manter o resultado no pós-operatório. Não adianta fazer a lipo, a gente esculpir e depois comer pizza, não se alimentar bem. Então esse paciente tem que ser um paciente que ele tem que ter a noção de que a lipo, é, a lipo HD é como se fosse um atalho para chegar lá, mas se ela não continuar ali mantendo, vai perder o resultado, né, assim. E você faz algum tipo de preparo para esse paciente do ponto de vista de dieta, dieta cetogênica, alguma coisa que você tenta tirar esse paciente ou da fase inflamatória ou alguma coisa assim, ou a paciente chegou, você já prepara e se tem um IMC bom, você já leva ele para a cirurgia? Não, hoje a gente foca muito nesse preparo do paciente, é uma coisa que até alguns anos atrás a gente acabava não entendendo bem, talvez, eu pelo menos não tinha esse conhecimento, mas hoje a gente trabalha com a nutricionista, todo paciente que vem para consulta passa também pelo nutricionista, a gente faz os exames e a gente já passa uma dieta anti-inflamatória, é cetogênica, mas também não é só cetogênica, né? A gente tira alimentos que são inflamatórios e prepara esse paciente também, assim, com proteína, para melhorar a cicatrização, melhorar a imunidade. A gente suplementa esse paciente para ele chegar na cirurgia menos inflamado e ter um resultado melhor, né? Qual seria a faixa etária que você acha? Porque às vezes chegam as minhas amigas e me perguntam o que que você acha da lipo HD, da outra HD? Qual seria a faixa etária ideal, assim, tanto para mulher quanto para homem, que você olha e fala, poxa, consigo um resultado otimizado nesse tipo de paciente? Hoje, assim, quando eu comecei a fazer, a minha ideia é que seria um público mais jovem, mas a gente acaba fazendo ao contrário. Hoje, a maioria dos meus pacientes é em torno de 40, 50 anos, que eu acho que são pessoas que já com Jovens, muito de jovens. 40 a 50 anos, jovens. Mas são pacientes que às vezes já está com uma vida mais estável, que malha, que consegue ter uma maturidade para conseguir manter esse resultado, mas a maioria está entre essa faixa aí de 40, 50 anos que a gente acaba já tem um operando. pouco mais de dificuldade de definir, né? Sim. De definir, aí a cirurgia ajuda bastante. E hoje com reposição hormonal a gente vê cada vez mais assim as pessoas mesmo conseguindo manter um corpo, às vezes, muito mais bonito com 40, 50 anos do que quando tinha com 20, né? Então, esse é o. Não é que seja só esse o público, mas é a maior parte do público que me procura é nessa faixa. É o que você falou, a conscientização, né? A pessoa Sim. vai usar a cirurgia como um gatilho, né? Para poder manter hábito de vida mais saudável. E isso é mais fácil realmente quando a gente está ali na faixa dos 40, 50 anos, porque a gente já passou por várias fases, já fez muita besteira na vida, já comeu muita coisa diferente, né? E aí entra numa outra fase. Você citou aí de alimentos aí. O que que você corta desse paciente, por exemplo? Qual o alimento que você acha mais pró-inflamatório? A gente tem que cortar, assim, carboidrato, acho que quando a gente consegue cortar é o ideal, pelo menos diminuir, e tudo que for alimento embutido, industrializado, isso é o principal para a gente cortar nesses pacientes que estão mais inflamados, né? Você faz isso também, Irene, no pré-operatório das pacientes?
Eu tenho uma dieta, que eu uso há anos, que é hiperproteica magra, porque o paciente, às vezes, no pós, ele fica falando assim: "Ah, o que que eu posso comer?" Para não ficar aquela confusão, o que que pode? Eu fiz um cardápio eu tenho 4 cardápios diferentes de cada refeição. Aí eu dou para elas desde no pré e continuo no pós. Não é anti-inflamatório, porque foi antes disso que eu fiz. Eu Sim. tentei hiperproteica magra para dizer: "Ó, você pode comer isso, mas você não vai engordar no pós, né". E você, Gisela, usa alguma orientação? Eu estou pretendendo começar já mais específica, mas eu também tenho dietas antigas, mas mais para pós-operatório. Pré-operatório, às vezes o paciente tem tantas coisas a fazer Sim. que eu me baseio mais no índice de massa corpórea, né? Com as balanças hoje em dia mais sofisticadas, mas mais nisso do que num preparo de dieta. Porque dificilmente um paciente que vem e que tem a indicação desse tipo de lipoaspiração, ou seja, normalmente são pacientes que já são dedicados à atividade física, que têm algum, ou pelo menos tentam ter alguma hipertrofia muscular, e fazem uso de hormônio, esses pacientes eles já vêm praticamente com preparo. Então, já vêm até de nutricionistas ou de endocrinologistas já enviados para fazer esse tipo de cirurgia de definição. Hoje eu acho que já tem essa conscientização, né, da gente tentar uma alimentação um pouco mais próxima de algo, não vou dizer ideal, né, porque é difícil a gente fugir aí aos junk foods da vida, mas a gente já tenta uma dieta um pouco mais balanceada, né. Mas, Alvinho, deixa eu te perguntar uma Ah, coisa. A enxertia no reto abdominal, ela era bem interessante, os resultados dos gominhos estavam bonitos, mas aí vocês começaram a perceber que a pessoa não podia ter gominho e não ter sim. deltoide. Agora, quais são os outros músculos que você programa para Então, a fazer? gente, tanto quando eu criei o curso, né, a Zirene foi, o nome do curso era Full Body Definition, porque não adianta a gente definir a barriga, você ter gominho e a perna gorda, o braço gordo, ou não, ou magro, sem músculo, ninguém malha só uma área do corpo. Então, a ideia da gente era justamente essa, é definir tudo, a gente trata o corpo todo. Mulher, a gente não pode exagerar muito nos enxertos, a gente faz uma coisa mais moderada. A gente faz geralmente enxerto de reto abdominal e oblíquo, que são os músculos do abdômen, enxerto coxa, vasto lateral, fazer aquela curvinha na coxa, e raramente, quando é assim, já tem um certo grau de hipertrofia e um pouquinho de deltoide. Homem não, homem a gente pode exagerar bem, assim. Homem lipo de É. homem era uma cirurgia que eu não gostava de fazer antigamente, que eu achava que o resultado não era legal. Hoje eu fico super feliz quando tenho uma cirurgia de homem, que aí essa eu posso. O céu é o limite. É, Só aí de costas, fica homem a gente incrível. pode infiltrar, de começa desde o glúteo, paravertebral, aquela musculatura das costas, trapézio, Trapézio, deltoide, bíceps, tríceps, bíceps. peitoral, abdômen, coxa, panturrilha, tudo, né? Assim, um homem é. Quanto mais ou menos de volume de gordura você injeta, em média, assim, por segmento? Dá uma ideia pra gente aí. Então, depende assim varia do tamanho do músculo. A gente tem que, minha ideia geralmente o que eu foco é mais ou menos dobrar a espessura do Ah, músculo. tá. No reto abdominal, assim, para homem, injeto ali em torno de 100, 120 ml em cada gominho. Mulher em torno de 60 ml mais ou menos em cada um dos gominhos. Então, para homem, acredito que dê em torno aí de uns 500, 600 ml num reto abdominal, por exemplo, Tem que assim ter que bastante gordura para doar, então, esse que é né? o problema, né? Que geralmente a gente pega pacientes que já malham, como já ele falou, são pacientes que não têm tanta gordura, o paciente ideal, e o que eu faço geralmente é fazer uma programação. Converso com o paciente, olha, eu acho que o principal para você são esse músculo. E aí eu faço uma lista. Vou aqui de 1, 2, 3, 4, 5, todos os músculos, foco naqueles que eu tenho, sobrou, a gente vai indo pros outros. Tem paciente que eu não consigo fazer todos, né? Assim, Você centrifuga essa gordura ou não? não, não. Põe pura. In Pura. natura, do Decanta, jeito que né? ela sai. Decantado. Decanta. Decantado. Decanta. Quando eu estava no último ano, no terceiro ano da residência, estava operando com meu pai, eu tive um caso de infecção num glúteo, que foi um caso, assim, muito grave, me deixou muito traumatizado, assim, na época. O paciente chocou, foi pro CTI, ficou 14 dias no CTI, graças a Deus ficou bem. Mas
na época a gente lavava, peneirava, né? Era uma peneira, assim, que a gente ia É. com a colherzinha, a enfermeira jogando soro, e a gente peneirando aquela gordura, e tinha muita chance de contaminação. Então eu parei, eu fiquei quase 10 anos sem fazer enxerto de gordura estético, só para reparadora. E só quando passou a ter esses sistemas fechados de gordura que eu voltei a fazer. Então, eu tento manipular o mínimo possível a minha gordura. Eu só decanto, a não ser quando tiver um pouquinho mais de sangue, uma coisa aí eu lavo, mas 80% das vezes só decantar. Eu acho que esse líquido que tem em volta da gordura acaba tendo nutrientes que, né, Sim. fatores de crescimento, às vezes que são interessantes, né, para a própria integração da gordura, né? É. A medida do músculo, por exemplo, que você falou que você dobra, você calcula isso com ultrassom durante a cirurgia, você leva o paciente, você tenta ter essa ideia, ou você tem. Porque cada espessura, quando a gente abre um Sim. abdômen, nós vemos que é diferente um músculo de outro, um metâmero de outro, quer dizer que a anatomia varia muito de paciente para paciente. Como é que você faz esse cálculo? Com ultrassom, assim, não é nem o volume, eu tento dobrar a espessura Sim. do músculo ali. Então, na hora a gente faz a marcação no quarto, no pré-operatório, para poder marcar correto, que na hora que deita a pele muda de lugar, né? E na cirurgia a gente mede ali a espessura e é aproximado, não é. Já vai tendo a experiência que, sei lá, tem 2 centímetros, eu quero que chegue a 4. Então, é mais que isso também, acaba que você tendo menos integração, aquela gordura não consegue ser nutrida, e aí você vai ter risco de um cisto oleoso ou até um risco de infecção. Então é isso que eu No tento curso a evitar, gente né? vê bem, né? Que a marcação que você faz toda com ultrassom em pé, quando deita, ela dá uma mudada, mesmo o músculo. Não Sim. é só o É. subcutâneo. Aí ele fica mostrando pra gente como introduzir. Porque é difícil você. Tem várias maneiras de introduzir a cânula, né? O Ovinho tem um jeito muito legal, explica aí. Que ele entra e vai trazendo A gente nos metâmeros. vai, tipo, funciona na altura do pubis, o músculo, um pouquinho É acima do um furo pubis, só. e vai com a cânula até em cima da costela, aqui no pec superior. E aí vai enchendo, Pec voltando por pec por pec. pec. E é interessante que a gordura ela não passa de um pec para o outro. Então, Uhum. assim, você injeta, você pode injetar em bolos, ela espalha no pec todo, mas ela não passa para o outro. Então, a gente Ela é consegue. septada, Ela é né? Você tem septado. septos mais É, fortes ali. nem todos as intersecções tendíneas são completas. Tem paciente que tem incompleta, mas ela mesmo assim ela não passa, ela fica só no E, PEC. e como é que você estima ali? Porque você vai, coloca, né, para dobrar a espessura, mas como é que você estima a questão de integração dessa gordura? Porque assim, como a gente tem os metâmeros, né, existe Sim, uma preocupação de uma relativa simetria, né? assimetria. Então, Zé Contado. na verdade, o reto abdominal ele é muito assimétrico, né? Você não Sim, pega. Acho que eu não sei se eu já peguei alguma paciente que tivesse um simétrico. reto abdominal simétrico até hoje. Então, não me preocupo muito assim com a simetria, não, porque eu acho que a simetria é bonita. Eu até, quando eu vou dar aula, eu falo para os alunos assim: a simetria é bonita, assim, não busquem. Eu acho. Para mim, assim, quando eu vejo um resultado de uma linha semilunar reta, gominho, né, intersecção tendíneo simétrico, para mim aquilo ali é uma coisa que é óbvio que está operado. É. Não é o que eu busco. Eu busco o resultado natural e eu acho a simetria bonita. Assim, eu lembro a primeira paciente que eu operei, eu fiz muito simétrico. E aí eu tinha um amigo meu que eu aprendi a fazer com ele muito lá no México, o Hector Duran, e eu liguei para ele e falei, Hector, o que que você achou? Ele falou, horrível. E aí, assim, me chocou, assim, mas para mim isso foi que me fez melhorar, né? Porque às vezes a gente fala por educação e se ele tivesse sido educado, talvez eu estivesse fazendo feio até hoje. E aí eu entendi que tinha que ser assimétrico. E aí a Georgia, minha esposa, uma vez falando comigo, ela falou, mas não dá para você fazer igual mesmo? Eu falei, não, porque é feio, assim. O bonito é a assimetria. É a velha história, né? Você quer que eu seja sincero, verdadeiro, não que eu É, seja só o seu amigo, e né? graças a Deus É, que ele foi depois, meu amigo não sendo sincero, né? sendo Não, sincero. Em termos de idade, por exemplo, tudo bem, até 40, 50 anos, mas um paciente de 70 anos, eu tive isso há pouco tempo, um paciente de 74 anos, fez a face, tudo, e queria fazer o abdômen, já tinha o abdômen feito, e aham. queria fazer um Ultra HD no abdômen. Como é que você conduz esse tipo de paciente? Você faz, você evita, contraindica, o que você faz?
Assim, 70 nunca tive, mas assim, de 65, 60 já tive fácil. É um paciente que malha, que tem um corpo bonito, porque se tiver saudável, por que não fazer, né? Eu lembro assim, tava falando esses dias, eu via minha avó com 60 anos, era uma idosa de cabelo branco, meu avô andava de bengala com 60 anos. Hoje eu tenho a avó de um amigo meu que casou com 82. Então por que que eu não pode estar bonita com a cidade? Eu acho que idade não representa nada, né, assim, a idade é muito mais mental e saúde, pra mim interessa a saúde. Sim. É, tendo a condição clínica, né, para Sim, fazer. A única coisa que eu vejo, assim, a gente busca equilíbrio, né? A cirurgia sim, plástica é busca de harmonia, seja forma externa, né? Casar a beleza externa com a interna. E às vezes eu só me questiono, porque você vai olhar, a coisa tem que casar. Né? Você olha sim. para a mão está envelhecida, você olha para o rosto, já tem uma flacidez, e aí o meu único questionamento é esse. Às vezes a pessoa fazer uma lipoaspiração dessa e chega lá na frente, como é que ela vai envelhecer, como é que vai ser visto, né, o aspecto desse, vamos dizer, do abdômen, né, mais claramente do abdômen. Como é que você vê isso lá na frente? Então que eu penso muito assim, quando eu comecei, um dos medos que eu tinha era: "E se esse paciente engordar?", né, porque Uhum. essa gordura tá ali, ela vai se comportar como uma gordura comum do corpo, se ela engordar, aquela gordura também aumenta. Mas eu tenho uma paciente que ela operou, e ela engordou muito depois, me ligava chorando que tinha engordado, e depois a gente conversou, ela voltou a malhar, ela voltou a fazer, e hoje tem um corpo lindo, assim, ela vive postando foto, acho que é das minhas pacientes que mais posta foto na internet é ela. E eu vi assim, que acontece, como eu aumento o músculo, não deixo gominho na gordura, você não esculpe gordura, quando ela engorda, a gordura da barriga, ela vai engordar e acaba escondendo o músculo. E esse paciente, então quando engorda, ela acaba não tendo um resultado mais natural do que uma lipo HD tradicional, que você esculpiu ali a gordura. Então isso me deixa bem tranquilo. Idade, eu acho que se a paciente engordar com a idade, ela vai esconder o músculo. Se ela estiver bem saudável, vai ser uma velhinha de barriga De barriga definida, assim, só. eu sempre vi, não sei se quando você viajava, quando eu antigamente viajava, tinha uma revista no avião, que sempre tinha um médico americano que criou, Sim. não sei o nome dele, mas que criou a reposição Reposição hormonal, hormonal tudo, natural. Com e era atividade um saudável. senhor todo definido, né, assim, É, queria eu chegar nessa idade desse jeito, né, assim, era o de longevidade saudável, né? Ele tinha isso. mais de 80 anos. Mas Alvinho, você, em termos da lipo mais convencional, né, que você vai fazer Aham. no subcutâneo, você usa. Explica aí o que que você usa. Você usa Vibra, você usa Renuve? Uso. Acaba que a gente fala muito de Ultra HD, mas assim, a lipo tradicional ainda é a maior parte, né, assim, que a HD ela é indicada para uma pequena parte dos pacientes. Então, eu uso Vibrolipo, na verdade já aprendi a fazer lipo com Vibrolipo, meu pai comprou o primeiro Vibrolipo da gente lá em 99, eu entrei na residência em 2000, então se me der uma cânula tradicional, acho que eu nem sei fazer uma lipo. Sei, mas sei fazer bem, né. Mas o Vibrolipo me ajuda muito, assim, eu uso, o Vibrolipo, e em termos de tecnologia, que eu sei que não que já teve, né, um episódio aqui, a gente usa também tecnologia hoje para retração de pele, que eu acho que ajuda muito, veio para complementar, porque eu conseguia com a lipo tratar o subcutâneo. Com o enxerto de gordura eu tratava o músculo, mas eu não tinha como tratar a pele, e hoje a gente consegue tratar as 3 camadas do corpo, né. Essa coisa da tecnologia a gente discutiu tanto os benefícios quanto os problemas também, né? Eu tô com uma paciente agora que eu tive que colocar um expansor no abdômen, porque realizaram uma lipoaspiração com Renuve, que ela evoluiu com um seroma, uma fibrose, reabordaram na tentativa de solucionar e a fibrose acentuou. E aí eu fui colocar o expansor, porque realmente você vê que é inelástico, né? Uhum. Não desce ali. Então, eu coloquei o expansor no andar superior do abdômen e foi muito interessante porque você vê, e eu queria saber se vocês já viram isso, a área de gordura em determinadas áreas e na área em que a tecnologia atuou mais, você tem uma carapaça de fibrose e havia uma destruição do adipócito ali, né? Então, o único receio que a gente estava discutindo, essa questão, às vezes, do excesso da tecnologia, como é que você mede isso para o teu paciente? Como é que você aumenta o critério de segurança para o teu paciente?
Então, eu acho que a gente tem que aprender a usar. Eu acho que é muito mais importante da tecnologia é a técnica, né? É quem controla a tecnologia, assim. Achar que a tecnologia é salvação, que qualquer um vai pegar e vai fazer, não é, né? A gente tem que estudar, tem que saber. E às vezes a tecnologia que funciona na minha mão não vai funcionar na da Gisela, não vai funcionar na sua. Então, se a gente vê aqui, acho que cada um usa né? Assim, eu uso o Renuvium, Irene usa o Body Tight, Gisele já prefere o One O Step, One né? Você Step quer o e o Body laser e o Tight, Body os Tight. dois. É. Você, Eu eu acho uso que Phaser, laser, então, Renuvium de vez em você vai falar, quando. mas qual é melhor? Todas são boas, depende da gente saber É, fazer e é ter operador dependente, operador né? dependente e ter cuidado. A gente tem que ter consciência, não pode achar que É. O Vaser, você usa? não tem experiência com Vaser. É, tenho vontade, mas sabe, eu lembro quando no começo, lá atrás, que eu falava do Vibrolipo e todo mundo criticava em todos os congressos, falava, porque não experimentou, e eu tô igual, assim, com laser, né, assim, não experimentei. Mas assim, quando eu fui comprar o Renuvium, eu fiquei na dúvida, eu compro um Vaser, compro um Renuvium. O Vaser é para fazer para soltar a gordura, facilitar, e o Vibrolipo eu consigo muito bem com isso, eu tenho muita experiência, então por exemplo, eu não uso Dreno, acho que a última vez que eu usei um Dreno no paciente foi em 2006. E eu fico com medo de usar laser e ter que voltar a usar Dreno. Então, são coisas que eu peso, assim, não descarto, quero usar, mas eu ainda preciso ir com alguém lá, um de vocês que usam, para eu aprender a usar o laser e de repente me convencer. Irene estava falando sobre o Gluteal Codes, né, Irene? Não, a gente está aqui com o rei do Gluten É. Codes. Explica um pouquinho como você pensou nessa técnica. Então, É porque E a o que gente que tem alguns pacientes que estão assistindo, então é uma técnica para enxertia de gordura no glúteo, por isso que chama Gluteal Codes. sim. Conta aí. Na verdade, eu fiquei 10 anos, né, como eu falei aqui, sem fazer enxerto de gordura, até 2013, quando eu fui no congresso da ASAPS em Nova York, e tinha sistemas fechados de gordura, eu comprei e voltei a fazer. E aí, eu voltando a fazer, qual era a minha ideia? Eu falava assim, onde que eu vou botar essa gordura, né? Aí eu pensava, bom, se eu boto uma prótese numa determinada região, eu vou botar aquela gordura naquela mesma determinada região e vou ter um resultado bom. E ficava. Os pacientes ficavam felizes, mas eu não. Porque eu achava que tinha outras áreas que eu precisava preencher. Que eu perdia a proporção do glúteo. Ele dava volume, mas eu não quero volume, eu quero contorno, eu quero um glúteo harmonia. bonito, não quero um glúteo gigante, igual a gente vê lá fora fazendo, eu quero harmonia. E aí eu comecei a pensar e perceber que existiam proporções que a gente tinha que manter, e também eu tinha muita dificuldade, às vezes assim, injetei 200 ml de um lado, vou botar 200 do outro, mas se eu botar 100 em cima, 50 no meio, eu não sabia. Então fui criando assim, minha primeira ideia foi dividir o glúteo em áreas. Então a gente comecei a estudar a curvatura, concavidade, a gente chegou numa divisão ali de 5 áreas do glúteo, e assim, eu injetando naquela área era mais fácil eu trazer aquilo para o outro lado. E aí comecei a fazer desse jeito. E analisando meus casos, eu comecei a perceber que todos os casos bonitos eu tinha injetado a mesma proporção Nos quatro. não o Cada mesmo área. volume, mas a mesma proporção em cada uma dessas áreas. E daí, na época, a gente não chamava Gluteal ainda, a gente botou de 3, 2, 1, que era a proporção. Era 3 volumes no meio, 2 volumes em cima e 1 nas outras. Mas também, quando a gente começou a fazer, eu percebia que tinha paciente que queria mais volume de um lado, precisava mais volume, de repente, na lateral, outras menos. Então, a gente foi fazendo assim, a gente criou algumas proporções pré-estabelecidas para de acordo com o biotipo de cada paciente. E nisso, um dia eu estava vendo o trabalho do Maurício de Maio, do Gluteu Codes, e comecei a ver, pensei, o que que o MD Maurício... Codes. Desculpa, o MD MD Codes, já Codes. é um ato falha aqui. Do MD Codes, e o que que eu pensei? O Maurício não criou o preenchimento facial. Ele pegou a experiência que ele tinha e botou aquilo, Codificou. Padronizou. sistematizou, né? Então ele te diz aonde botar, se você vai botar com agulha, se vai botar com cânula. Tô lá fazendo o curso da Irene agora, comecei ontem para aprender a fazer isso, voltar a fazer isso. Então, assim, se você faz a retroinjeção, se é bolos, e com isso ele permitiu que mesmo médicos, hoje até não médicos, né, assim, com pouca experiência, consigam um bom resultado, porque está sistematizado. O que que eu pensei? Falei, É cara, o fim daquele empirismo, do né? empirismo. Que era. Então, se eu faço uma mama, tem lá o ponto A, o ponto B, o C, tem uma medida entre cada um, por que que no glúteo não tem? Você chega e enxerta de qualquer jeito. Então, a ideia foi essa, de padronizar, sistematizar, para a gente ter resultado bom. Me ajuda, eu sigo a risca até hoje.
Lógico que às vezes tem paciente que precisa mais, você sai, mas até eu sabendo quanto eu estou injetando, facilita eu sair dali da minha proporção. E facilitar com que cirurgiões que estão começando também consigam resultados naturais, Para né? ter Isso. reprodutibilidade da Isso. técnica, né? Principalmente porque depende da quantidade. A quantidade que você tem a proporção que você vai É. distribuir, né? É, É interessante como a especialidade da gente, ela tem esse lado artístico, né? Que você tem que olhar sim, o todo para olhar a parte, né? Olhar o glúteo dentro de todo um contexto corporal para ver a proporção e onde faz falta para você tentar complementar, né? A beleza da medicina é isso, a gente trabalhar essas pequenas diferenças. É o que você falou, por mais que eu fizesse o 3-2-1, tinha paciente que queria mais em determinada área, porque cada um faz uma leitura em sim. cima do próprio corpo, né? Foi E é muito importante. padronizado de acordo com o asiático, né? Existia um trabalho de um cirurgião americano chamado Roberts, e o Roberts ele classificou o padrão de beleza de cada grupo étnico nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não vê isso, o padrão é mais, acho que mais universal. Lá é muito assim, paciente afrodescendente tem um padrão de beleza, o paciente asiático tem outro, o paciente branco tem outro, então Hispânico. o hispânico. Então ele classificou. Isso, eu adaptei isso para o biotipo de paciente. Então, o paciente tem um glúteo mais redondo, maior, aí a gente foi adaptando para chegar nessas proporções que a gente utiliza. O trabalho do Álvaro foi bem importante, porque foi numa época que teve uma força-tarefa de evitar enxerto de gordura intramuscular na região glútea. Porque, principalmente nos Estados Unidos, as pessoas estavam colocando grandes volumes, né? Até batizando isso Sim. como o Brazilian Butt Lift, né? Que não é bem isso, mas colocando grandes volumes intramuscular e aconteceram vários óbitos, vários problemas pela região que não se deve colocar intramuscular, o enxerto de gordura nessa região, pela quantidade de problemas que você pode ter. E seu trabalho saiu bem na época dessa força-tarefa, e que você evita, quer dizer, você tem bons resultados evitando nessa área o enxerto intramuscular, não é isso? Sim, o que ficou, foi descoberto que todos os casos de óbito, a gordura tinha sido injetada intramuscular, né? Então não tinha nenhum caso de óbito em que não tivesse gordura dentro do músculo. E aí vou contar a história, vou chegar lá na Ultra HD agora com esse gancho que a Gisela me deu aqui. E o FDA estava querendo proibir, fazer uma moratória do enxerto de gordura, assim como no início do ano 2000 proibiu prótese, né? Porque eles alegavam que a gente não tinha como ter certeza que a gente estava injetando dentro do músculo. Então foi quando eu conversando com a Alexandra, com a The Green, né, foi sua aluna, Nossa né? amiga. Nossa amiga, tá lá em Boca Raton, na Flórida, e a gente publicava muito junto, e a gente teve a ideia de usar ultrassom para ter certeza. Então a gente criou uma técnica que chamava Real Time Ultrasound Assisted Gluteal Fat Graft. A gente fazia a lipoenxertia do glúteo guiada por ultrassom. E com isso a gente publicou esse trabalho na Plastic, né, no PRS, e a gente conseguiu mostrar para o FDA que a gente tinha sim como Ter ter segurança. segurança. Hoje na Flórida virou lei, é obrigatório, você não pode fazer se não for utilizando o ultrassom. É, e dali, assim, mais para frente, veio a ideia de utilizar no reto abdominal. Então, a Ultra HD que a gente começou falando, ela saiu, na verdade, de uma solução para esses casos de complicações que estavam tendo Saiu da busca de segurança de para o paciente. segurança. E é isso que é muito bacana, né? Que a gente quer dar o melhor para o paciente, mas a gente sempre vai buscar segurança. Né? Sim, Você vê que a experiência começou com uma paciente que teve uma infecção, e aí você ficou um tempo esperando o equipamento ideal, né? sim, E isso é muito interessante, porque no início, eu me lembro disso, a coisa que você falou da colher, todo mundo levava para uma peneira, né? E a gente sempre foi muito cético a isso. O professor Pitangui detestava essa manipulação de gordura, acho que o professor Ronaldo Pontes também, acredito que o Rui, a gente não manipulava muito. Usava É, peneira, assim. a gente, a gente deixava aquela gordura decantar dentro do frasco, né, para não ter contato com o ambiente. Sempre houve uma sim. preocupação muito grande. Então é muito interessante que, graças a Deus, a gente nunca passou pelo dissabor, né, de conviver com uma complicação dessas, porque às vezes desencoraja. Uma técnica é boa por apenas um detalhe que vocês conseguiram, né, identificar e dar segurança para estar Sim. utilizando, né? Eu acho que isso vai evoluir, vai voltar a enxertia intramuscular, tá? No glúteo, eu acho. Mas eu queria que você É, explicasse por quê.
você pode fazer enxerto intramuscular nos outros músculos e no glúteo não. Sim, isso acho que é o que mais questionam, né, assim, no, É. no congresso. Pela anatomia do glúteo, dos vasos glúteos. Então, na região glútea, a gente tem vasos muito calibrosos, você tem e com uma pressão negativa muito grande. Como a gravidade puxa o sangue para baixo, então o organismo tem que ter é uma pressão negativa que puxa o sangue para ele voltar. E quando a gente tentar a anatomia do glúteo, você tem a artéria glútea que divide em glútea inferior e superior. E dela, ela vem paralela ao músculo e você sai em ramos perfurantes, que estão, né, são perpendiculares ao músculo. O glúteo, ele não tem uma aponeurose inferior. Então, Uhum. quando a gente enxerta dentro do músculo, essa gordura, ela migra. Isso já está provado que ela migra para esse espaço intramuscular. E quando ela migra para lá, ela vai expandir aquele veio, ela vai puxando aquele vaso. Então, você não precisa, no glúteo, ter uma lesão do vaso, você não precisa injetar dentro do vaso. Essa expansão do vaso faz uma lesão parcial que puxa, ela vai sugar. Lesão A gente chama oncótica, de né? efeito sifão, né? Como se fosse É. o ralo da pia, ela puxa aquela gordura para dentro do vaso e ali é um caminho direto para a cava, para o É. coração. Então, por isso que é o perigo. Quando a gente faz, por exemplo, no reto abdominal, tem a aponeurose posterior, você tem vasos muito pequenos ali dentro, que não tem uma pressão negativa suficiente para puxar aquela gordura lá para dentro. Então, por isso que a gente consegue fazer com mais segurança. Tinha também aquela questão, né, que diziam que às vezes injetava com muita pressão, com muita força nessa região. Eu vi resultados belíssimos de enxerto intramuscular, mas eu confesso que depois desses alertas, isso já tem anos, né, a gente para totalmente o enxerto intramuscular, Sim, porque nem todo mundo usa ultrassom, existe uma certa complexidade, você precisa fazer um curso, né, aprender a fazer uma leitura das camadas, identificar os vasos, que não é complexo, né, não é uma sim. questão de ser complexo, é uma questão que é mais uma coisa que o cirurgião, né, tem que estar dominando, né. Eu acho que, assim, o enxerto intramuscular, é o que eu estava falando do reto abdominal. Quando você enxerta, ele expande ali no pec. No glúteo é a mesma coisa. Na hora que você pega, ele espalha pelo glúteo. O resultado é mais fácil de você conseguir um resultado bonito fazendo o intramuscular. Realmente, assim, fica lindo. Daí foi uma das coisas que eu acho que eu vejo também uma vantagem do Gluteo Codes. Estou começando a ver, quando a gente viaja, congresso fora do Brasil, uma tendência das pessoas querem voltar para o intramuscular porque não estão conseguindo um resultado tão bom quanto elas conseguiam com Com o intramuscular. intramuscular. Só que a gente sabe que tem um risco maior. Então, assim, uma das vantagens do Gluteo Codes é a pessoa conseguir um resultado bonito sem estar abrindo mão da segurança, sem precisar injetar dentro do músculo. Só esclarecendo aí para o pessoal que está assistindo e que é leigo, é porque a gente está falando de uma mesma região anatômica, mas 2 camadas totalmente Sim, distintas, né. Uma coisa é você injetar dentro da camada de gordura e a outra é você usar a espessura do músculo, que é um músculo fantástico, extremamente potente, para poder crescer. Ou seja, a gente tem um resultado mais bonito, tanto que as próteses glúteas são colocadas, inclusive submusculares, exatamente para ter um resultado mais homogêneo, não ter risco tanto, né, sim. de migrar quanto é no subcutâneo, né. E aí você consegue mimetizar isso, né, imitar isso com relação ao próprio, o desenho do glúteo com relação à gordura, né. A gente consegue simular um implante com o uso da gordura, né. Sim. É uma É até coisa melhor, que porque espalha mais, né? O E implante espalha fica mais. mais superior. uma pergunta que é uma pergunta de leigo, já que também tem público leigo, mas que várias pessoas perguntam quando a gente vai fazer um enxerto de gordura e fala que vai ser esse enxerto de gordura na camada mais superficial e não dentro do músculo. E as mulheres elas ficam muito preocupadas que essa gordura injetada mais superficialmente, se ela não pode levar a celulite. O que você responde? Isso é uma pergunta que eu sei, mas Sim. é só para que esclareça É. as pessoas. Então, a celulite acho que tem duas coisas que as pessoas tem a celulite de verdade, tem a flacidez, que dá aquele aspecto de celulite, e as pessoas confundem, porque o aspecto é o mesmo. Então, a celulite que na verdade não é celulite, né? A celulite, que é a flacidez, quando eu enxerto, vai esticar aquela pele e vai melhorar. E a celulite de verdade, ele é um septo fibroso que tá fibrosado e que não expande. Então, quando a paciente engorda ou a paciente retém líquido, a pele que normal ela expande, aquele pedaço não faz um buraquinho. Então, ali a gente faz uma técnica chamada subcision, que a gente vai com uma agulhinha, com uma lâmina na ponta e a gente vai soltando isso.
Então eu faço uma coisa que eu faço sempre de rotina. Hoje, é um trabalho que eu não publiquei, mas que a gente brinca, o Gluteal Codes Advanced, que é, além de fazer o enxerto, a gente trata também a pele. Então, todos os pacientes, a gente faz subcision, tenho feito microagulhamento com nanofet para melhorar a qualidade da pele. A gente trata o suco, enxerto de suco infraglúteo para melhorar aquele aspecto da bananinha. Então, a gente acaba trabalhando várias outras áreas. Então, só respondendo sua pergunta, que eu falei demais já, é, a celulite, que é por flacidez, melhora, a outra pode até piorar, sim, mas a gente tem como tratar ela, a gente tem que estar atento a isso. Bom. Só uma última perguntinha. Você, quando tá fazendo corporal de mulher, você enxerta a mama? Enxerto. Hoje eu tenho feito cada vez mais, fiz uma hoje, antes de vir para cá. Enxerto, tenho feito, a gente faz um enxerto que a gente tá chamando de multiplanos. Eu faço enxerto submuscular, né, entre o peitoral maior e menor. A gente enxerta o peitoral maior, eu enxerto a parte subfacial, que é aquela pelezinha branca da carne que você falou, né, ali É. em cima do músculo, e enxerto também a parte do subcutâneo. Então a gente Guiado? faz. Porque tem Hum, muita gente que mama de mulher não faz. Não, na mama, se eu tô com a mama aberta, não tem por que eu fazer guiado, porque eu tô vendo Não, mas eu falo visão quando tá direto. fechado. Se É. for fechado, aí guiado, que seria como a gente faz no homem. Mas geralmente na Mas é mulher eu porque no faço, homem você não faz multiplano, você faz subpeitoral. eu faço peitoral, né? Assim, que acaba que ele também acaba migrando ali que o peitoral também não tem a ponerose posterior, né? Posterior. Então ela também acaba migrando para ali. É, Mas na mulher eu acabo, já tá aberto, eu acabo fazendo uma incisãozinha e vou com a cânula olhando. Geralmente não uso ultrassom. Alguma coisa mais que você queira acrescentar, como um conselho para paciente que está olhando, está assistindo, ou para o Sim. colega que queira aprender a Então, técnica? para quem quer aprender, a lipo-HD, né, não só a Ultra HD, mas a HD é uma técnica é uma cirurgia assim, que é uma cirurgia mais avançada, com mais detalhe. Acho que tem que aprender, não é uma coisa que você pode sair fazendo de uma hora para outra. O ideal é ou você estudar, acompanhar um colega que já faz, ou fazer um curso para poder fazer. Acho que é importante a gente saber o que está fazendo. E para paciente, eu acho que mais importante é escolher bem o médico. É que a gente falou aqui que não é achar que lipo é tudo igual, que tecnologia vai resolver, que se a pessoa não souber usar a tecnologia, não vai. Não adianta eu botar o Renuvium lá em cima que ele não faz nada, né? O Vibrolipo lá vai só ficar fazendo cosquinha, não vai É. fazer lipo. Então, procurar um cirurgião que seja membro da sociedade, que seja especialista, que tenha experiência, não procurar só por preço, mas sim procurar alguém que faça sua cirurgia bem feita, com cuidado, porque por mais que assim, a cirurgia a gente procure evitar, diminuir o risco de uma cirurgia plástica é pequeno, mas ele existe, então a gente tem que estar atento, fazer com todo cuidado, né? Assim, Com toda a segurança, né? segurança, Sempre, segurança é o melhor e o maior objetivo da gente, né? sim. É, e teu pós-op tem alguma coisa diferente? Então, a gente começa, na verdade, o tratamento no pré, né? Todo paciente que vai no consultório, ela passa, antes de passar por mim, pela nutricionista e pela fisioterapeuta, para já tentar ir educando. Acho que a educação do paciente é importante. A gente coloca tape em todo mundo no pós-operatório. Eu tento fazer uma coisa mais personalizada no pós-operatório. Não é uma receita de bolo, 20 sessões de drenagem. A gente vai de acordo. Aí tem paciente que a gente faz laser, tem paciente que faz ozônio, tem paciente que vai fazer radiofrequência, tem outros que não vão. A gente vai vendo caso a caso. Hiperbárica tipo Royals, não. Então, eu tinha vontade de fazer hiperbárica para todo mundo, mas ainda tenho um pouco de dificuldade com a logística aqui no Rio, né? São poucos lugares que tem, a Gisela tem na clínica dela. Eu quis botar lá no consultório, não pude por ser um prédio comercial, não consegui colocar. Mas lá, por exemplo, o Roios, o Hugo, lá na Colômbia, que opera com ele, o Hugo faz 12 horas depois, no mesmo dia ele já faz hiperbárica, e assim, o resultado é fantástico, mas a gente acaba tendo um pouco de dificuldade, ainda eu deixo para quando tem alguma complicação, mas quem puder fazer de rotina é sempre bom, né? Eu acho que a dificuldade maior é a própria claustrofobia, né? Porque por mais que Também, seja né? transparente, o paciente ficar uma hora dentro da câmara sem poder sair é um pouco complicado.
Agora, até por mim, seria algo incômodo, né? Eu saber que. Então, eu também reservo só para o paciente que realmente tem uma necessidade por algum histórico prévio, alguma coisa que eu queira mudar na evolução. Eu tenho feito assim para paciente fumante, que eu aprendi com seu pai, Uhum. fazer antes no pré, né? Você não tem, nunca vi Uhum. trabalho sobre isso, mas é uma coisa que eu acho que sim, que até essa no Dinamiza, né? pré, assim, você aumenta a oxigenação do tecido antes da É. cirurgia e melhora a cicatrização, né? Agora, o número de trabalhos assim de hiperbárica é uma coisa impressionante. Há 9 anos que eu dou um curso para formação de Sim. médicos de medicina hiperbárica. Então, normalmente era difícil de encontrar alguma coisa baseada em evidência científica. E agora tem saído, não são trabalhos com um nível excepcional, mas tem bastante coisa saindo de hiperbárica. Realmente mudou isso, eu diria que de 2 anos para cá. Né? Então, tem bastante coisa. E, infelizmente, a hiperbárica não está mais dentro do hospital, porque com a expansão do hospital não foi possível mantê-la, mas eu tenho contato tanto que eu dou o curso junto com eles, né? Eu faço a parte de plástica junto com o pessoal da hiperbárica. Bom, Então, Bem, a gente queria dar uma lembrancinha para Obrigado. você. Muito obrigada pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo aqui para Não, eu gente. que agradeço, o prazer estar aqui enorme, né? Aí, Assim, vocês três que eu admiro muito e uma felicidade estar aqui, assim, às vezes eu via lá quando estava começando vocês darem aula, acho que nunca imaginei que ia estar aqui junto com vocês e hoje dando aula para gente. fazendo aula com vocês. Então é uma honra muito grande estar aqui. Obrigado pela oportunidade. obrigada a você por trazer esse conhecimento todo, por esclarecer a preocupação do podcast. O objetivo, na verdade, do podcast é exatamente isso, é esclarecimento, né? É a gente tentar levar tanto para o colega que está buscando, né, tecnologia, técnicas novas ou abordagens novas, como para o paciente também, né, buscar mais segurança no procedimento que está se submetendo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Gisela, acho obrigada, que pode Álvaro. encerrar. Nós estamos finalizando, né? Esse é o episódio de lipoaspiração Ultra HD. Nós vamos estar disponíveis no Spotify e no YouTube.